Olá, caros alunos, caras alunas. Então, vamos aqui para a nossa última aula sobre o texto do Ottaviani. Sem dúvida, um texto muito esclarecedor, né, e muito instigante no que diz respeito à diversidade e à qualidade da formulação do pensamento social político brasileiro. Eu acredito que poucas pessoas, inclusive nós mesmos, né, poucas pessoas têm essa noção da riqueza da formulação de um pensamento social e político brasileiro nesses três períodos que ele vai elencando aqui, né? São períodos que demarcam, né, a história do pensamento brasileiro, né, e que, de certa forma, ilustram justamente a importância que é, né, entender como o Brasil foi pensado, por quem foi pensado e a partir do que foi pensado. Nós vimos aí na última aula a grande visão brasilianista, né? Entendendo então que não só os brasileiros pensam o Brasil, mas muitos outros também pensam o Brasil. E vimos também nas aulas anteriores as várias maneiras de pensar o Brasil. Essa conclusão que ele faz aqui é uma conclusão, na minha opinião, uma conclusão extremamente refinada, né? Uma conclusão extremamente inteligente. Por quê? Porque ela coloca, né, já no seu título, História e Ficção, uma dicotomia, uma provocação, né? O que é história e o que é ficção no pensamento social e político brasileiro. E aí a conclusão, o final, que eu não vou adiantar para vocês, vou deixar para o final mesmo, mas o final é magistral. Então a gente já fica com essa questão, né? O que é história, o que é ficção no pensamento social e político brasileiro. Quer dizer, todas as narrativas que são colocadas para que nós entendamos o Brasil, elas são narrativas que têm como ponto de partida a história, que são colocadas em forma de ficção, né? Ou são narrativas que têm como ponto de partida a ficção e são transformadas em história. Então, essa é uma questão importante que ele vai colocar nesse final do texto aqui, como eu disse para vocês, de uma maneira magistral, né? Porque primeiro ele coloca essa suspensão e no final ele tem uma conclusão bastante intrigante que nos deixa aí pensando, né, a qualidade e as características desse tipo de pensamento. Então ele começa, né, essa pequena conclusão falando, né, justamente dessa profusão, né, dessa quantidade até mesmo exorbitante de explicações sobre o Brasil. Então ele vai incluir, além das explicações, né, interpretações, teses, como se fosse uma terra de papagaios, né? Muita gente falando, muita gente repetindo o que os outros estão falando, teses sobre teses, livros sobre livros, bem a característica do pensamento, né? Para quem está como eu na academia já há uns bons 20 e tantos anos, né? É isso que a gente tem visto. Teses sobre teses, livros sobre livros, teses sobre livros. Tudo aquilo que é dito, que é escrito, que é pensado, que é pesquisado, serve para novas pesquisas, novos ditos, novos pensamentos. Então, como ele diz aqui, resta sempre a impressão de que ao lado desse empenho, né, de esclarecer essas situações, essas conjunturas, impasses, épocas, rupturas e perspectivas, há também um empenho de conferir significados, explicar, descobrir tendências, classificar perfis e movimentos de uma totalidade geohistórica, política, econômica, sociocultural, um tanto errática. Vou tentar traduzir para vocês esse parágrafo aqui. Então, primeiro, ele já coloca a mesma dicotomia que ele coloca no seu título, né? História e ficção. Então, por um lado, o que nós temos? Um empenho de esclarecer situações. Então,
Então, seria um viés mais histórico, né? Mostrando como que as coisas aconteceram, como que as coisas se resolveram, como que as coisas, né, repercutiram historicamente. Entende? Mas tem um outro lado, né? Parece que é um empenho, importante, né, quando se trata de história, quando se trata de desvendar pensamento social, que é justamente o quê? Um empenho em interpretar isso, né? Ele chama aqui de dar significados, isso, explicar, interpretar, né? Descobrir tendências, influências, e classificar também esses perfis, né? Quem é que está falando isso? Quem é que acredita que isso foi por causa disso ou por causa daquilo? E aí ele vai dizer, olha, só que muitas vezes essa interpretação ela se coloca às vezes como errática. Nem sempre ela é uma interpretação correta, nem sempre ela é uma interpretação que ajuda a desvendar, a desvelar tudo aquilo que aconteceu no Brasil. Isso é importante. Então, percebam que já no início dessa conclusão, ele mantém a linha que ele vai seguir até o final, que é a linha dicotômica, né? De um lado, um viés mais histórico, e de outro lado, um viés mais ficcional, mais interpretativo, né? E muitas vezes até desviante daquilo que poderia ser algo esclarecedor do ponto de vista do entendimento daquilo que é o Brasil, o brasileiro, toda essa problemática que a gente estudou, né? Dessa constituição de um país, de uma nação, de um perfil daquele que seria o brasileiro. Ok. Seguindo, ele vai dizer, né, que esta ideia, o Brasil é um país que pensa contínua e reiteradamente, que se pensa, né, contínua e reiteradamente, né, é uma ideia que a gente viu isso lá na primeira aula, ainda no modelo presencial, né, naquele primeiro texto que a gente trabalhou, né, que ainda era um texto de viés metodológico, né, que a gente tentava entender como que é a metodologia da pesquisa do pensamento social. Então, naquele momento, eu já alertava vocês para isso, né? O Brasil é um país que se pensa. E vou ser sincero com vocês, e nunca se pensou tanto quanto se pensa hoje. O Brasil hoje tem uma proficuidade, né, de pessoas pensando, de pensamentos, de ideias, de interpretações das interpretações, né? Que é uma característica do nosso tempo. Vocês são jovens, talvez ainda não tenham vivido uma outra época, que seria uma época daquilo que seria você dá uma ênfase aos fatos. Então você lia um jornal, você via um telejornal, a ênfase era nos fatos. Aconteceu isso, 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 isso. Até porque a dificuldade de se trazer os fatos, né, a público era muito grande e demorada. Então, muitas vezes você ficava sabendo de uma coisa que aconteceu no Brasil depois de vários dias de ter acontecido. Até a informação chegar, checar a informação, demorava muito. Hoje, as informações chegam imediatamente. Cada segundo, nós temos vídeos pipocando no nosso smartphone, né, sobre notícias, sobre fatos. Então, quando você liga a sua televisão para ver um telejornal, você vai ler um jornal, né, na mídia ou mesmo um jornal impresso, aquilo já está sabido por você. Então, o que você vai buscar nesses telejornais, nesses jornais? A interpretação desses fatos. Então, você vê lá, fulano diz isso sobre aquele fato. Só que aí depois fulano diz isso sobre o que fulano disse sobre esse fato. Então, é uma série de interpretações das interpretações. É isso que ele está dizendo aqui. Então, é um pensar contínuo do Brasil sobre si mesmo, através dos seus intelectuais, através da imprensa, através das instituições acadêmicas, culturais, tudo isso sempre,
né, nessa ideia de que nada está definido, nada está resolvido em relação ao nosso país. Então ele fala aqui uma fábrica de explicações, uma coleção de interpretações, foi mais ou menos o que eu disse, né, compondo uma visão do país no curso da história. Simultaneamente revela-se uma incógnita sem fim. São tantas interpretações que viram uma incógnita sem fim. Nós nunca conseguimos chegar, e nem sei se seria o objetivo, né, chegar a uma conclusão, mesmo porque a história não acabou. Então, chegar a uma conclusão, por isso que os grandes escritos, os grandes tratados, as grandes teses sobre o pensamento brasileiro, elas são muito datadas, né? Estou estudando o período Vargas, então a era Vargas. Então vou estudar a era Vargas. Estou estudando a ditadura militar, estou estudando a reabertura política. Então isso é que vai dar, né, uma certa credibilidade ao pensamento, né, a datação do pensamento. Porque se não for isso, nós corremos o risco de estar falando uma coisa que daqui a pouco vai se mostrar totalmente equivocada. Então, essa incógnita sem fim é algo muito próprio, né, daquilo que seria o pensamento brasileiro. E reiteradamente taquigrafada. Essa taquigrafada aí, a gente já viu esse termo anteriormente, né? Ele está se referindo àquela escrita rápida, né? Aquela escrita rápida enquanto o outro está falando, né? Muito comum nos fóruns, né? Enquanto a pessoa está dando um depoimento, né? O tacógrafo está lá, né? Escrevendo, né? Então, pessoal, por exemplo, vamos pegar um exemplo da própria questão do coronavírus, né? Enquanto está acontecendo a pandemia, quantos livros já saíram sobre isso, né? Quantos artigos já saíram sobre isso? Ou seja, enquanto está acontecendo, já existe alguém escrevendo. E é claro que essa escrita é uma escrita taquigráfica, né? Quer dizer, não dá ainda para saber muito bem, mas estamos escrevendo, né? Livros já saíram sobre, por exemplo, o governo Bolsonaro, né? Que ainda está na metade do governo, quer dizer, mas quantos livros já saíram sobre isso? Então é uma taquigrafia também. Quer dizer, nós só vamos ter uma visão desse governo depois de muito tempo. Né? Mas, enquanto está acontecendo, já tem muita gente fazendo a sua análise aí, interpretação e reinterpretação. Né? Enquanto eu estou aqui gravando para vocês esse vídeo, há poucos minutos, né? Menos de uma hora, saiu aí aquele vídeo, famigerado vídeo, né? Sendo publicado aí daquela famigerada reunião. E os poucos trechos que eu assisti, sim, são assustadores. Né? A fala dos ministros, a fala do presidente, né? Palavrões, né? As falcatruas, né? Um relato lá dizendo, né? Aquilo que, na verdade, dizendo tudo aquilo que a gente já sabe, né, pessoal? Mas, por mais que a gente já sabe quando você ouve, né? Pessoas falando, olha, vamos aproveitar, né, enquanto o coronavírus está aí chamando as atenções para a gente liberar a devastação da Amazônia, né? E realmente foi o que aconteceu. Essa semana saiu aí uma reportagem falando dos recordes, né, de desmatamento, né? Então, tudo isso é muito triste, né, pessoal? Tudo isso é muito triste, tudo isso é muito desanimador, né, do ponto de vista sociopolítico e cultural no Brasil. Né? Nós estamos sendo governados por uma elite desqualificada, né? Uma elite que realmente é mal intencionada. Não que não tenha sido assim antes, tá, pessoal? Mas acho que nunca foi tão descarado o negócio como agora. Não sei se isso é melhor ou se é pior. Então é isso, ele vai falar aí dessa, né, fisionomia colorida, sonora, harmônica, estridente, né, que é essa necessidade de falar e reinterpretar e pensar o Brasil. Mas também nebulosa, né? Justamente por ser tão prolixa, ela acaba sendo nebulosa, né? Um pouco, não fica tão claro o que está sendo dito, né? O que está sendo pensado. E aí ele conclui por uma aventura intelectual. Então, possível, interessante, alternativa, criativa,
é tomar essas explicações, interpretações ou tese em conjunto. Então, aqui ele vai colocar duas possibilidades. Bom, vamos pensar então isso em conjunto, umas às outras? Todas essas teses que a gente viu, né? Todas esses vieses que a gente estudou nesse curso aqui, que tá fácil retomar aí, se alguém esqueceu. Aliás, eu vou propor uma atividade para vocês, né? Justamente para a gente tentar amarrar esse texto, né? Colocando de uma maneira mais sistemática cada uma dessas teses, tentando relacioná-las, né? Essa vai ser uma proposta que eu vou colocar para vocês depois aí, para vocês trabalharem um pouquinho, né? Nesse texto. Então, o que ele vai dizer aí, né? As teses sintetizadas, elas podem ser vistas em conjunto, como eu falei, ou distintas, né? Então, vai depender muito da intenção aqui que a gente está para poder entender o Brasil. Né? Então, ele vai dizer, seriam distintas explicações, cada uma contendo aí, né, explicações diferentes contribuições, né? Distintas explanações também, compondo uma única e complexa explicação do Brasil. Então, é uma hipótese cabível, ele vai dizer, né? Combina-se com interpretação integrada. Então, das duas maneiras, né, nós podemos pensar essas teses, né, ou de uma forma mais integrada, mas é interessante, porque eu acho que o grande, vamos dizer assim, a grande sacada dessa pesquisa, desse texto aqui do Ottaviani, justamente foi o fato dele separar esses vieses, né, porque senão também a gente não teria não teria muito sentido agora, na minha opinião, agora, já que ele separou, a gente juntar tudo de novo, né? Não, a ideia não é essa, né? É aproveitar justamente aquilo que ele fez aqui, né? Nas distintas versões, porque ficou muito bom, né? Ficou muito legal, tanto quando ele pensa, né, a ênfase que cada pensador deu, cada grupo de pensadores deu, né? Ele nomina esses grupos de pensadores, né? E coloca claramente o que cada um tinha de intenção e quais as consequências a partir dessas intenções. Né? Então, ficou bem interessante essa visão que ele colocou. Então, eu não optaria por, né, de certa forma, juntar tudo de novo, mas perceber a integração que cada uma delas tem. Eu acho que seria mais interessante. Ele vai falar das três idades, né, dos três períodos que a gente já citou, né, seria a colônia, monarquia e república, sempre, né, que nós vamos pensar o Brasil, nós vamos ter que pensar a partir desse movimento, né, que é um movimento cronológico, vamos dizer assim, né, e que vai mostrando justamente o que cada um acrescenta ao outro, né, e o que cada um traz do outro, né, como continuidade. Né? Então, vocês vão começar a entender, né, que o Brasil, a história do Brasil, da história do pensamento brasileiro, ela é muito mais uma história de continuidade do que uma história de rupturas. E que as rupturas, muitas vezes, foram rupturas com perspectiva de atraso, né, com perspectiva de volta. Então, isso também não é uma boa notícia para nós, que estamos tentando entender o Brasil. Então, parece que quanto mais a gente entende a história do pensamento brasileiro, mais dificuldade a gente tem de gostar disso, né? Para quem tem uma preocupação mais social, para quem tem uma preocupação mais progressista, né? Nós estamos vendo aí já, né? Hoje saiu uma nota da Organização Mundial de Saúde dizendo, olha, enquanto os países, né, a maioria dos países já está resolvendo o problema, né, do coronavírus, o Brasil, né, está se afundando cada vez mais, né, justamente por uma falta de diretriz, por uma falta de planejamento, por uma falta de empenho, né, dos governantes brasileiros. Né? Então, isso já ficou. Hoje, o Brasil já é o epicentro da doença, né, e já virou uma ameaça agora para o mundo. Daqui uns dias nós seremos aí, quer dizer, já somos um pouco, né, personas não gratas, né, mas vai piorar, né, porque o mundo vai se curar e o Brasil não. É engraçado, né, mas
se não fosse trágico, né, pessoal? Bom, então, um outro modelo que ele vai falar aqui, né, seria então que essas mesmas teses podem ser vistas como narrativas que não só ficcionalizam, né, tornam-se ficção, né, a história, como em conjunto também compõe uma ampla e complexa narrativa ficcional. Então, entenderam? Até aqui, ele mostra uma perspectiva histórica, né, dizendo, olha, nessa perspectiva histórica, nós temos duas vertentes. Né? Nós temos uma vertente que poderia ser vista como, né, simultânea, ou seja, que todas essas vertentes estariam simultâneas, né, dentro dessa vertente histórica, né? Todos os subgrupos que ele colocou aqui desde o começo do texto poderiam ser vistos simultaneamente, ou então através de uma integração, que eu estou julgando que seria uma visão mais interessante. Agora, a segunda vertente, e aí vem talvez um pouco daquilo que a gente mais consegue ver como interessante nessa disciplina, né, é que ele vai colocar o lado ficcional, né, como também uma possibilidade. Então, ó, será que essas narrativas, né, não são todas uma ficção? Então, explicações, interpretações ou teses podem ser tomadas como narrativas naturalistas, realistas, impressionistas, modernistas, surrealistas. Então, será que o Brasil, né, estou lendo aqui, né, será que o Brasil não é uma grande ficção? Será que o Brasil não cabe tudo isso numa literatura? Pensamento brasileiro, né? Eu particularmente adoro essa ideia e aposto muito nessa ideia. Lançam-se em distintas tonalidades e andamentos, estabelecendo diferentes situações problemáticas ou críticas, normais ou tranquilas, bem como épocas e ciclos, elegendo indivíduos e coletividades, classes sociais e grupos sociais, formadas de governos e projetos nacionais, golpes, contragolpes, quarteladas e revoluções, que seriam marcantes, verossímeis, representativos, típicos e simbólicos. Fiz questão de ler o parágrafo todo porque me parece impecável a análise do Ottaviani. Então, o Brasil é uma ficção, né? Agora, falar que o Brasil é uma ficção, pessoal, não é denegrir a imagem do Brasil, né? Não é falar mal do Brasil, muito pelo contrário. Né? É falar que o pensamento brasileiro, justamente pela proficuidade, né, das suas interpretações, ele pode ser pensado a partir da arte, né, a partir da literatura, a partir da cultura, sem uma preocupação com os fatos históricos. É dizer que os fatos históricos no Brasil, justamente por não representarem rupturas significativas ou rupturas que realmente mudem o rumo da história, justamente por ser pensadas dentro de um processo de continuidade histórica, pensar então que o Brasil, né, ele pode ser realmente representado através da literatura, da ficção. Então, voltando ao título da conclusão, né, História e Ficção, parece que o Brasil tem uma vocação ficcional no pensamento brasileiro, toda a construção. Isso parece que é um talento do brasileiro, né, transformar tudo aquilo que seria um fato histórico numa ficção. Por isso, tanta surrealidade em relação ao Brasil. Por isso, tanto simbolismo. Por isso, tanto naturalismo. Por isso, tanta representação literária dentro da própria história. Muito interessante. Então, vistas assim, continua ele, né, nesses termos, as teses compõem uma narrativa de grande envergadura. Veja bem, como eu havia dito, né? Falar que o Brasil é pensado a partir da ficção não é denegrir a imagem do pensamento brasileiro, muito pelo contrário. Né? É uma narrativa de grande envergadura, uma metanarrativa sensacional, quer dizer, uma narrativa da própria narrativa. Né? É
pensar o Brasil, então, aquilo que eu vinha falando anteriormente, né? Livros sobre livros, teses sobre livros, livros sobre teses, teses sobre teses. Então, é uma lógica de uma metalinguagem de pensamento, né? De um pensamento que pensa o próprio pensamento. Uma volta a si mesmo o tempo todo do Brasil, o pensamento brasileiro, né? Por isso, né, uma narrativa complexa e abrangente. Nada simples, nada simples, né? Nós estamos vendo aí grandes autores, grandes autoras hoje. Eu destacaria a Lilia Schwartz, né? Foi apresentada um trabalho sobre ela, que é hoje, na minha opinião, a maior pensadora, né, social do Brasil, uma obra extremamente complexa, né, uma obra de peso, uma obra de pesquisa mesmo, né, uma obra que tem uma credibilidade muito grande no âmbito social, político, ideológico, diria até filosófico, né? Abrangente, né, uma narrativa abrangente, até fazendo jus aí ao tamanho, né, do Brasil, a diversidade da história brasileira, né, que a história do sul do Brasil não é a história do norte do Brasil, né, e nem das regiões intermediárias, de tal modo que nela o leitor encontra metáforas e alegorias. Talvez a obra que possa estar mais próxima de nós para entendermos isso é a obra dos Sertões, né, que a gente analisou de uma maneira mais detalhada, né, mais sistemática. Embora alguns de vocês ainda não tenham lido o texto, Sertões é um livro, né, mas eu imagino que com o estudo que nós fizemos deu para ter uma visão boa do que ele está falando aqui, né? Uma mistura de uma narrativa histórica, né, um fato histórico, né, Guerra de Canudos, mas repleto de metáforas, de alegorias, vibração, tensão, mistério, né? O que foi Antônio Conselheiro? Revelação e aura, com que se tece uma vasta, insólita e fascinante obra de ficção. Então, o Brasil é reconhecido, então, como uma ficção e, assim, uma forma de esclarecimento. Então, dessa maneira, ele encerra, na minha opinião, belíssimamente o texto, concluindo que o Brasil, né, ele é melhor tratado do ponto de vista da ficção, né, Brasil, que eu estou querendo dizer, o pensamento social e político brasileiro, é melhor tratado, é melhor entendido, é melhor analisado a partir da ficção, de tudo que se produziu no Brasil em termos de cinema, né, de literatura, de teatro, do que realmente nos livros de história. E eu concordo plenamente. Eu acho que, principalmente na escola, né, a história foi muito maltratada e está sendo até hoje. Nós temos alguns centros de excelência, né, de estudo de história nas universidades, mas a história que é estudada ainda nas primeiras séries é uma história muito maltratada, né, assim como a geografia, a gente viu isso também, né, na última aula, conversamos sobre isso, né, mas que não é o caso da literatura, né. A literatura brasileira pode ser não, né, não lida, né. Tudo bem que as pessoas não leem muito, mas ninguém pode contestar a qualidade, né, e a grandeza da literatura brasileira, da ficção brasileira, nem diria literatura, da ficção, né, porque aí nós incluiríamos também o cinema, o teatro, né, qualquer expressão daquilo que seria o pensamento social brasileiro, que não seria uma narrativa histórica, né, tirada dos livros de história. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas aulas, desse texto, quem teve a oportunidade de ler. Espero que quem não teve a oportunidade de ler, que tenha, que crie essa oportunidade, né? É um texto muito legal, assim, muito bem elaborado, né? Abrangente também. E para ajudar um pouco nessa leitura, eu vou deixar para vocês, para a próxima aula, uma atividade, né? Algumas questões, tentando até propor aí uma reflexão em relação à
interlocução, né, entre esses vários modelos de ver o Brasil, né, e sobre essa conclusão também muito interessante. Ok, pessoal? Então, lembrando então que essa semana a gente não entra ao vivo, né? A aula de hoje já está posta e colocamos também a próxima aula como um trabalho para vocês, certo? E semana que vem retornamos normalmente com a primeira aula da semana gravada e a segunda em conferência. Ok, pessoal? Muito obrigado. Um abraço.